Olá a todos! Bom, hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre uma matéria do UOL. É conveniente porque acabou de passar o Dia dos Pais, inclusive aqui nos Estados Unidos o Dia dos Pais foi comemorado alguns dias atrás, né? Eu ganhei essa camiseta bonita, vocês estão vendo, né? Olha o que está escrito aqui. Minhas pessoas favoritas me chamam de pai. É ganhei das crianças. E eu recebi algumas mensagens dizendo: puxa, você viu o pessoal do Terça Livre fez lá numa área deles de ciência, falando sobre terra plana, e poxa, os caras não fizeram um bom debate, qualquer coisa do tipo. Sério, eu vou pegar uma reportagem do UOL, ciência, agora dos últimos dias, e vocês vão comparar o quanto o Terça Livre é melhor do que o UOL. Presta atenção. A matéria que eu escolhi, que foi publicada no dia 11 de junho, tá? Acho que foi para comemorar o Dia dos Pais, inclusive, aqui nos Estados Unidos, né? Como foi criada a heterossexualidade como conhecemos hoje? Foi no UOL, Notícias, Ciência e Saúde. Uau! Vamos falar, olha só, ciência, hein? Ciência para eles, não é filosofia, ciência. Presta atenção. Como foi criada a heterossexualidade? Uau! Eu vou ler aqui alguns trechos dessa matéria ridícula. Não diz quem escreveu a matéria, em geral tem o nome do jornalista aqui, mas não diz nada aqui quem que escreveu. Ou foi o Jean Willis, ou foi... Como é o nome daquela professora com problemas? A Marilena Chauí. Um dos dois, não tem... Maria do Rosário, talvez, não sei. Foi nesse estilo de pessoas... Eu acreditaria que foi o João Willis. Eu não sei, tô brincando. Pode ter sido qualquer pessoa, eu não sei, que escreveu. É uma matéria de 8 páginas no Word, ok? Eu vou encurtar ela bem rapidinho, mas 8 páginas para um adolescente ler com calma. O público deles aqui é adolescente. Olha só. Primeira frase do texto é: o dicionário médico Dorland, de 1901, definiu a heterossexualidade como um apetite anormal ou pervertido em relação ao sexo oposto. Mais de 2 décadas depois, em 1923, o dicionário Merriam-Webster definia a orientação sexual como paixão sexual mórbida por alguém de sexo oposto. Apenas em 1934, a heterossexualidade teve significado atualizado: manifestação de paixão sexual por alguém de sexo oposto. Então, eu quero fazer o primeiro ponto aqui. A minha bisavó nasceu em 1902 e quando eu estudava na USP ela ainda estava viva. Ela morreu com 99 anos, ok? A minha bisavó nasceu em 1902. Aqui diz que até 1923, o dicionário Webster classificava a orientação sexual heterossexual como paixão sexual mórbida por alguém de sexo oposto. A minha bisavó nasceu em 1902, ela ela era casada e tinha seus filhos, e ela nasceu de um casal. E esse casal, eu tenho a história deles, porque eu tenho um registro histórico da minha família. Eles vieram de um casal, e que vieram de um casal. E a minha bisavó, que nasceu em 1902, ela achava a coisa mais repugnante que podia ter é homossexualismo. Era uma coisa dela. Agora, olha só, a minha bisavó, que nasceu em 1902, recebeu do conceito familiar dela, do pessoal que estava antes dela, antes de 1902, recebeu o quê? Que o normal é heterossexual. Homem e mulher. Ela recebeu isso. Mas o UOL diz que a heterossexualidade só deixou de ser mórbida em 1934. Uau! Alguém tem algum problema. Sério, a Bíblia está bem clara. A relação entre homens e mulheres está bem clara. E você pode até não acreditar no Gênesis, mas na época de Jesus já tinha o Antigo Testamento, certo? 2000 anos atrás, pelo menos isso. E antes dele já existia o Antigo Testamento. Os judeus já estavam aí, os hebreus. Então, nada disso, nada mais mentiroso. Se o dicionário médico Dorland escreveu em 1901 que a heterossexualidade era um apetite anormal ou pervertido pelo sexo oposto, eu diria que esse dicionário médico está incorreto. Eu vou falar sobre um livro que eu comprei de 1903, aonde um senhor já velho que escreveu esse livro de 1903,
Ele é um livro que foi escrito sobre o ginseng, não tem nada a ver com nada, mas ele fala sobre essa mudança que aconteceu mais ou menos no início do ano de 1900. Teve uma mudança que ele não entende, ele fala no livro, ele não entende qual que foi essa mudança de pensamento. Eu vou uma hora falar pra vocês, eu vou pegar esse livro, tá em inglês, tá em algum lugar, eu vou procurar. É um livro sobre ginseng. E esse cara falava sobre essa mudança, que em 1901 já estavam inventando história. 1923, de novo. Então vamos lá. Seguindo. Pessoas comuns costumam reagir com incredulidade ao reconhecer essas definições. Isso não pode ser, dizem. A sensação é de que a heterossexualidade sempre esteve presente. Bom, as pessoas comuns são mais inteligentes do que os caras do UOL, que são tão inteligentes que resolveram nem colocar o nome de quem escreveu o artigo. Uau, que medo, hein? Inventou que a heterossexualidade surgiu em 1901, em 1923. Uau! Vamos lá. Vou pular um trechinho e vamos para o próximo parágrafo. Há várias razões para que essa omissão educacional, incluindo viés religioso e outros tipos de homofobia. Então, peraí. Viés religioso e outros tipos de homofobia. Quer dizer, quem está classificando o religioso como homofóbico. Uau! Esse cara aqui deveria ser processado, não? Deveria. Eu acredito que nenhum cristão processaria, mas acredito que os muçulmanos processariam. Onde já se viu chamar os muçulmanos de homofóbicos? Pô, tá aqui, ó. Várias razões, incluindo viés religioso e outros tipos de homofobia. Ou seja, tá chamando todas as religiões de homofóbicas. Portanto, tá incluindo o Islã. E, portanto, alguém do Islã vai ler isso aqui e deveria processar. Mas não tem o nome do cara que escreveu o artigo. Parabéns, hein? Intolerância religiosa pro UOL. De novo. Fake news. Vamos lá, continuando. Mas a heterossexualidade não estava simplesmente presente desde sempre. E não há por que imaginar que ela sempre estará. Vamos lá. Puxa vida, vamos pegar o caso da arara. A arara vive a vida inteira em dois, o casal, macho e fêmea. Macho e fêmea. Arara. Sempre foi assim com a arara. O arara inventou, a arara mudou. Como é que foi isso aí? O peixe-espada, quando você pesca o peixe-espada fêmea ou macho, o pescador já aproveita e lança o anzol de novo, porque quando você tirar um do casal, o outro peixe se entrega à morte. O João de Barro, para quem não sabe, se a passarinha trai o passarinho, ele tranca a passarinha com barro dentro do ninho de barro. A natureza, ela tá cheia de casos de heterossexualidade. É isso. Bizarro, hein? Mas vamos lá. Diz assim, pro capítulo 2 do UOL. Quando a heterossexualidade era anormal. Uau, ela era anormal. Eu vou dizer quando era anormal. Na Grécia, o pessoal acreditava que o conhecimento e o vigor físico das pessoas estavam no esperma. Então, os guerreiros gregos, pagões, bem pagão, vamos deixar claro isso aqui, homossexualismo é uma coisa pagã, eles iam lá, pegavam e ó, pimbam um no outro para passar o vigor pro outro. Bem pagão. Que paganismo danado, meu. Os caras iam lá, ó, passar o vigor, entendeu? Eles acreditavam nisso. Isso não é científico. O vigor não tá lá no esperma, percebe? Mas tudo bem. Pagão acredita em cada coisa, cara. Vamos lá. Diz assim, ó. A primeira contestação de que a heterossexualidade foi inventada geralmente envolve um apelo à reprodução. Parece óbvio que o sexo entre genitais diferentes existiu desde o início da humanidade. Parece óbvio e é óbvio, ok? E não teríamos sobrevivido até aqui sem isso, óbvio de novo. Mas essa contestação presume que a heterossexualidade é a mesma coisa do que sexo reprodutivo, e não é. Mentira, é a mesma coisa. O sexo não tem história, escreve o teórico David Halpern, professor da Universidade de Michigan, de onde veio Barack Obama, onde tem o maior número de comunistas do mundo. Vamos lá, Universidade de Michigan. Porque, ele diz assim, porque é baseado no funcionamento do corpo. A sexualidade, por outro lado, tem uma história, precisamente porque é uma construção cultural, tipo comunismo. Heine Blank trouxe uma maneira útil de discutir
isso em seu livro, que se chama Hétero, a surpreendente e curta história da heterossexualidade como uma analogia da história natural. Ele diz assim, ó: antes de 1868 não havia nenhum heterossexual, escreve Blank. Mas ele escreve também, nem homossexuais. Não havia. Não havia, na verdade, a definição. Não precisava haver essa definição. Os pagãos tinham o culto deles. Ah, um quer enrabar o outro para receber o vigor. Meu, é coisa de pagão, entendeu? Não tenta entender. Ah, ele... Não sei se vocês já viram, tinha, acho que eram os maias ou astecas, que jogavam futebol, e o time que ganhava tinha a honra de perder a cabeça para um deus. Ou seja, você joga bola e se você ganhar, o seu prêmio é cortar em sua cabeça. Isso é coisa de pagão, louco, 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 entendeu? Não tem nada de normal. Aí olha só, diz assim, olha só, pulando, né? Então ele fala assim, o que mudou é o terceiro capítulo. Diz assim, ó, normal é uma palavra cheia de significado e foi usada de maneira tão errônea na história. A ordenação hierárquica de raças que levou à escravidão já foi aceita como normal, assim como a cosmologia geocêntrica. Os fundamentos desse consenso, visto como fenômenos naturais, perderam sua posição de privilégio após serem alvo de questionamento. Então, esse parágrafo aqui é demais. Olha só, vamos rever algumas coisas aqui. Deixa eu ver. O UOL Ciência está falando sobre como foi criada a heterossexualidade. Aí o cara tá tão raivoso, que ele enfia a terra plana no meio. Olha só, ele fala assim: normal é uma palavra tão cheia de significado que foi usada de forma errônea na história. Assim, né, como na escravidão e na cosmologia geocêntrica. Que na verdade ele não colocou terra plana aqui para não ficar chato, para não dar a entender, mas cosmologia geocêntrica é a Terra como centro do universo e ela era plana nesse centro do universo. Cosmologia geocêntrica, ok? Então, por favor, UOL, coloque aí Terra plana para a gente receber um pouco mais de acessos de pessoas que vão chegar curiosas sobre o que é a tal Terra plana e por que tem cientistas que estão acreditando e colocando sua reputação em jogo para promover um assunto tão importante, ok? E que não parece importante. Mas vamos lá, continuando. Então ele fala assim, ó, de novo, normal é uma palavra cheia de significado e que foi usada de maneira errônea. Desculpa, UOL, vou te explicar para vocês. Normal é um termo matemático, ok? Normal é um termo matemático. Você tem uma distribuição de pontos que a gente chama de gaussiana, por exemplo, ou tem outras formas. Mas a normal é aquela parte do centro onde indica onde está concentrado a maior probabilidade de acontecer. Depois de 3 desvios padrões, tá? Tem uma curva que é assim, a gaussiana, tá? Tem um parâmetro aqui. Nas beiradinhas, onde aquilo é muito raro de acontecer, aquilo está fora do normal, está fora da normal, está fora dos 3 desvios padrões. Aquilo a gente chama de desvio, ok? Então, a normal é o normal e o desvio é o desvio, percebe? É um termo matemático, não dá para usar errado, ok? Matemática, faltou matemática de novo. Mas vamos lá. Seguindo. Olha, no mundo ocidental, muito antes dos atos sexuais serem divididos entre hétero e homo, já havia uma ordem binária. Sexo procriativo e não procriativo. Não existia sexo procriativo e não procriativo. Existia sexo normal, como a gente conhece, que é para reprodução também e outras coisas boas, né? E existe os rituais pagãos, de os caras acreditarem que a inteligência do cara tá no sêmen. Já pensou? Tinha lá no meio do povo grego um cara bem boiola. Ele inventou a história. Ó, um deus falou comigo que o vigor tá no sêmen. E eu sou o cara mais inteligente daqui. Então, ó, todo mundo aí, ó, de 4 que eu vou passar o meu vigor pra vocês e a minha inteligência. Isso é absurdo! 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 Isso aí tá errado. Não tá errado. De novo, continuando, matéria do UOL. A Bíblia, ó, parece que esse assunto não é de um nível, de um tom adequado para criança. Só que isso aqui tá no UOL para todo mundo ler no horário da manhã. Isso aqui não é no horário da noite, ok?
A Bíblia, por exemplo, condena o homossexual pela mesma razão que condena a masturbação, porque a semente é desperdiçada no ato. Desculpa, são totalmente diferentes as duas coisas. Primeiro, não vou falar sobre os dois atos, são diferentes, mas eles são totalmente diferentes. Uma é perversão, ok? O outro é, vamos dizer assim, um adolescente sabe o quanto é difícil não praticar esse ato aqui. É difícil, ok? É difícil, porque é difícil. Não é isso? A gente sabe, os adolescentes passam por um período disso. Muitos hormônios, etc. Tal. Quando o adolescente cresce, etc., entende de mais coisas, ele pode, inclusive, pedir desculpa por aquilo, tá? Pedir perdão por aquilo. Mas, assim, é uma coisa física muito forte para quem é adolescente, menino, ok? Bom, diz assim, vamos para o próximo parágrafo. Enquanto essa visão foi amplamente ensinada, mantida e reforçada pela Igreja Católica e depois por outras religiões cristãs... Opa, só pelas cristãs? Cadê o Islã aqui, meu? Faltou, hein? Faltou aqui, hein? Pô, o cara do UOL não foi muito preciso. É importante sublinhar que ela não vem originalmente da escritura judaico-cristã, mas do estoicismo, que se caracteriza por uma ética da eliminação das paixões, etc., que caracteriza o homem sábio. Negativo, tá claríssimo no Antigo Testamento, tá claríssimo. Não existiu judeu que falasse, olha, é normal fazer isso entre homem e homem ou entre mulher e mulher. Não existiu. Me mostra um livro judaico que fale sobre isso. Um livro judaico antes do ano 1800 que fale sobre isso, tem vários. Procura no Talmud. A gente já falou, tem problemas no Talmud, mas procura lá se tem alguma coisa sobre isso. Procura. Tem nada. Isso aqui é uma coisa judaico-cristã. Tá na Torá, tá no Antigo Testamento, tá no Novo Testamento. Não é legal. Beleza? Vamos lá. Seguindo. Olha só o nome do livro do cara. Em seu livro, A Invenção da Heterossexualidade. Uau! A Invenção da Heterossexualidade. Deve ter vendido quantos livros esse cara, hein? Jonathan Ned Katz vê um impacto na abordagem do fulano aqui, que diz que ao colocar o reprodutivo separado do inconsciente, esse fulano criou um espaço pequeno e obscuro onde uma nova forma de prazer começou a se desenvolver. O trabalho do Krafft Ebing deu base para uma mudança cultural que aconteceu entre a definição de 1923 de heterossexualidade como mórbida para 1934 como normal. Papo furado. Segundo afirma Blank, a invenção da heterossexualidade corresponde ao surgimento da classe média. É lógico, é clássico da Marilena Chauí, clássico. A invenção da heterossexualidade corresponde ao surgimento da classe média. Uau! Oh boy! Sério, desculpa, eu acho que se eu conversasse com a Marilena Chauí um dia, ela ia ficar muito incomodada, porque eu não ia conseguir parar de rir, sabe? Eu vou te falar, tem pessoas que gostam de vinhos, admiram um bom vinho. Tem pessoas que admiram um bom instrumento musical. Eu admiro a inteligência humana, e essa mulher tem zero, tá bom? Desculpa, ela tem zero. Ela tem uma inteligência em inventar historinhas. Isso aqui é pior do que o Harry Potter. Vamos lá, continuando. Era importante para uma classe média emergente se diferenciar desses excessos. Desculpa, eu não estou dizendo que isso aqui foi escrito pela Marilena Chauí, tá? Pode ser um aluno dela ou qualquer outra pessoa. Ou um repórter do UOL com problemas. Ó, então ela queria se diferenciar, tá? Então diz aqui, ó. A família burguesa precisava de uma forma de proteger seus membros da decadência aristocrática por um lado e dos horrores da cidade lotada do outro. Isso demandava sistemas reproduzíveis e universalmente aplicáveis para uma administração social que pudesse ser implementada em larga escala. Diz assim: chame um homem de canalha e você definiu seu status social. Ele é um canalha, escreveu William James em 1895. Chame ele de degenerado e você o colocou no grupo mais repugnante da raça humana, como diz Blank. A degeneração sexual se tornou uma régua para medir as pessoas. Olha, desculpa, mas eu tenho que concordar com o Blank que, por exemplo, pedofilia, o cara que é um pedófilo, que estão tentando agora tornar ele um bonzinho, as pessoas pedófilos, eles são degenerados e eles
são o grupo mais... Desculpa, mas é verdade. Tá errado, tá errado. Um marmanjo fazendo uma coisa dessas com uma criança, tá errado, ok? De novo, paganismo. Aí vem um capítulo aqui que é o Freud. E o Freud diz assim, ó: para Freud, heterossexuais não nascem assim, mas são feitos assim. Ou seja, a estrada para a heterossexualidade é pavimentada de alguma palavra que eu não vou dizer e desejo de sangue. Desejo de sangue, ou seja, para ser heterossexual você quer matar alguém, desejo de sangue. Sério, o cara escreveu isso, eu vou deixar o link abaixo, vocês não vão acreditar, é difícil ler, é repugnante demais essa reportagem. A invenção do heterossexual, na visão do Freud, é uma criação profundamente perturbada. Olha, caramba! Vamos continuar. Como qualquer filósofo francês ou criança com um Lego poderá lhe dizer, qualquer coisa que foi construída pode ser desconstruída. Se a heterossexualidade não existia no passado, ela não precisa existir no futuro. Mentira. Se ela não existisse no passado, não teriam seres humanos hoje aqui para contar história, entendeu? Eles acham que foi por acaso. Ah, não, é que de vez em quando o cara pulou a cerca lá com uma mulher e tal. Pensa, se você não estrutura um casal, quando a mulher tá grávida, por exemplo, puxa vida, ela precisa de suporte. Às vezes, no final de uma gravidez, a mulher ela fica com muito cansaço físico, tá? Muitas vezes não consegue nem dirigir de tão pesada que tá a barriga e tudo mais. Um casal funcionando em dois é sempre melhor, tá? Se você for ver cachorros, por exemplo, tem um cachorro, uma cachorra, quando a cachorra tem cria e aparece alguma emergência, a cachorra fica com os filhotes e o cachorro sai para o ataque. É assim que funciona o ser humano. Tem que dividir. Um consegue cuidar, vou supor, numa emergência, mesmo que o homem e a mulher trabalhem, numa emergência, a mulher consegue, por exemplo, ficar com as crianças e o homem sair para o ataque. Se entrou um bandido em casa, como é que vai fazer? Os dois vão descer para atacar o bandido ou um cuida das crianças e o outro desce? Como é que funciona? Na mente do UOL não funciona assim. A pessoa diz assim, eu não tenho arma em casa, pode entrar. Desculpa, meu, tá errado. Tá errado. Vamos lá. Apesar da preocupação de alguns com a possibilidade de uma fluidez sexual, é importante lembrar que vários argumentos da linha de Eu Nasci Assim, o nome do livro, não são aceitos por boa parte dos cientistas. Ufa! Olha só. Seguindo, tá? Era uma vez em que a heterossexualidade era necessária porque os humanos modernos precisavam provar quem eram e por que eram. E precisavam defender seu direito de estar ali conforme o tempo foi passando, etc. Tal. Talvez esta seja a razão pela qual uma pesquisa britânica recente descobriu que menos da metade dos jovens entre 18 e 24 anos se identificam como 100% heterossexual. Metade. Uau! Tá difícil, hein? Diz assim, ó. Socialmente, também a heterossexualidade está perdendo terreno. Além disso, entre 1960 e 1980, a taxa de divórcio aumentou 90%. Peraí, aumentou entre 60 e 80, mas depois voltou a reduzir, certo? E quando ela caiu consideravelmente durante as últimas 3 décadas, ela não se recuperou ao ponto de que seja possível falar de instabilidade de relacionamento, seja algo exclusivo dos homossexuais, etc. A tênue linha entre a heterossexualidade e a homossexualidade não é apenas borrada, como alguns interpretam. Ela é uma invenção, um mito que já está defasado, diga-se passagem. A heterossexualidade é um mito. O que eu tenho a dizer pro UOL é isso aqui, ó, meu pessoal favorito me chama de pai, ok? E é um prazer a gente ver as crianças chegando no mundo, a gente conseguir, a gente tem uma parceira, uma pessoa que pode nos ajudar, para os homossexuais que estão assistindo esse vídeo e estão espumando, eu vou indicar no vídeo abaixo, vou deixar um link abaixo, que mostra uma coisa que o UOL não mostra, tá? Que é o que acontece
quando é feito o sexo por trás, ok? O que acontece com o nosso coração, tá? Coisa científica, não mito, não nada disso, coisa científica, o que acontece quando as bactérias entram lá, por causa da fricção, elas entram e chegam no nosso coração. Então, o pessoal diz que fazer essas coisas, essas depravações é normal. Nós, até desde adolescente, aprendemos isso na televisão e etc. Eles colocam isso, eles forçam isso na nossa mente. Nós somos influenciados por isso e a gente acaba errando. Por favor, isso seria uma coisa importantíssima colocar na educação sexual das crianças nas escolas, já que tem essa porcaria que não devia ter. Por favor, se alguém é sábio e está numa escola, coloque o vídeo que eu estou indicando abaixo, de uma enfermeira, que ela mostra como é que as bactérias do intestino sobem para o coração devido às fissuras que são provocadas por fazer essa atividade lá por trás, etc., num lugar que não é o normal, e o quanto isso é danoso ao nosso coração, ok? É perigoso, eu acho que se deve pensar, se uma pessoa tem alguma afinidade, não tem problema nenhum, um homem ter afinidade com outro homem, ok? Eu tenho muitos amigos, pessoas que eu gosto de conversar, etc., tal. A questão de fazer uma atividade sexual, isso é uma coisa pagã, e tenha consciência que se você tem muito essa necessidade, tenha essa consciência de tudo que vai te fazer mal, o quanto vai induzir a mais de câncer de próstata, está nesse vídeo que eu estou indicando abaixo, o quanto vai fazer subir de bactérias para o seu coração, o quanto vai fazer mal para a sua saúde. Se você tiver esse desejo tão forte, que você não consiga controlar, pelo menos saiba o que vai acontecer de errado, ok? Tem pessoas que têm desejos de fazer outras coisas, tem pessoas que têm desejo de ganhar dinheiro demais, tem pessoas que têm desejo de só ter sucesso e não poder conviver com o fracasso. Nós somos escravos dos nossos desejos, sempre foi uma das coisas que nós trabalhamos. E eu tenho meus problemas também, ok? Todo mundo tem. Ninguém aqui está querendo atirar pedra. A gente está querendo identificar o que está errado. Todos nós temos que ser tolerantes um com o outro, com as nossas diferenças. Todos nós. Mas tem coisa que funciona, tem coisa que não funciona, ok? Deus criou uma natureza sábia, que nos mostra bons caminhos e nos mostra o que é ruim também. A ciência está aí para nos ajudar a encontrar algumas respostas, não a ciência falsa, a ciência de mentira, mas a ciência verdadeira, honesta, de pessoas honestas que gostam de discutir. Ela está aí para nos ajudar, e o que ela mostra é isso que está no vídeo abaixo, na descrição deste vídeo. Por favor, assistam. Por favor, assistam, ok? Muito obrigado. Detalhe, hein? Numa coisa repugnante como essa, a pessoa ainda arrumou um tempinho para meter o pau no sistema geocêntrico da Terra plana. Não é verdade? Olha só como a Terra plana é um assunto que incomoda esse pessoal. Falar que o esperma tem energia e colocar culturas pagãs, ok. Falar que o planeta é o centro do universo e que o ser humano é o centro da criação, aí não pode. Isso não é permitido. Tá bom? Por hoje é isso. Muito obrigado.